Héctor Almeida, um jovem de 23 anos, sempre teve uma vida de luxo e privilégios, financiada pelos pais, Sandra e Roberto. Mimado e sem obrigações, ele gastava sem limites, mas esse comportamento irresponsável cansou os pais, especialmente após ele destruir o terceiro carro que eles lhe deram em menos de um ano. Fartos das constantes imprudências, Sandra e Roberto decidiram cortar sua mesada, obrigando Héctor a se sustentar. Para eles, o filho precisava aprender a dar valor às coisas e enfrentar as consequências de seus atos. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Héctor ficou indignado, incapaz de acreditar que os pais o deixariam desamparado. Ele reclamava na sala, gritando que não sabia como viver sem dinheiro. Roberto, com um tom firme, respondeu que essa era a realidade e que o filho precisava assumir responsabilidades, já que se recusava a trabalhar na empresa da família ou a estudar na universidade. Sem alternativas, Héctor ameaçou mostrar que poderia se virar sozinho e dar a volta por cima. Sem experiência profissional e com o orgulho ferido, ele percebeu que suas opções de emprego eram limitadas. Mas o medo de perder seu estilo de vida o fez lembrar de sua tia Vera, dona de um restaurante de sucesso. Como madrinha de Héctor, ela já o havia ajudado em outras ocasiões, mas sempre com limites bem claros. Ao procurar a tia no restaurante, Héctor foi recebido com carinho, mas também com críticas sobre suas escolhas. Vera, ciente da situação, o convidou a trabalhar no restaurante, proposta que ele rejeitou, considerando humilhante demais para seu nível. Diante da recusa, Vera sugeriu um emprego de faxineiro em um hospital de luxo, por meio de um conhecido. No início, Héctor se revoltou com a ideia de trabalhar com limpeza, mas acabou aceitando a proposta como último recurso. Trabalhar como faxineiro em um ambiente de alto padrão ainda lhe dava a ilusão de estar perto do luxo. Nos primeiros dias no hospital, Héctor notou que muitos pacientes eram da alta sociedade, o que despertou uma ideia em sua mente. Um dia, conversando com Clara, uma enfermeira atenciosa que cuidava dos pacientes mais ricos, Héctor ouviu sobre Elvira, uma viúva rica que passava longos períodos no hospital. Ele percebeu ali uma nova oportunidade: conquistar a atenção de Elvira e, talvez, garantir uma vida confortável ao lado dela. Com isso em mente, Héctor começou a investir na aproximação com Elvira, passando diariamente em seu quarto com pequenas gentilezas, como flores ou um chá, com o pretexto de que queria que ela se sentisse mais confortável. Elvira, que sofria com a solidão, passou a apreciar as visitas do jovem faxineiro e a compartilhar com ele suas tristezas. Héctor, notando o progresso, intensificou as atenções, tornando-se uma presença constante e atenciosa para Elvira. Após algumas semanas de conversas e cuidados, Elvira fez uma proposta inesperada. Ofereceu-lhe um emprego como seu segurança particular, com direito a morar em sua mansão. Héctor aceitou imediatamente, enxergando essa oportunidade como um passo definitivo para alcançar o estilo de vida que almejava. Em casa, ele comunicou a mudança a seus pais, que interpretaram isso como um sinal de maturidade. Logo, Héctor se mudou para a mansão de Elvira, onde assumiu o papel de segurança e motorista. No entanto, seus planos eram muito mais ambiciosos. Enquanto desempenhava suas tarefas, ele explorava a vulnerabilidade emocional de Elvira, que parecia cada vez mais dependente de sua companhia. Héctor sugeria passeios e viagens, aproveitando cada momento para fortalecer o vínculo com a viúva. Em cada viagem, ele exibia ainda mais charme, conquistando pouco a pouco a confiança dela. A cada conversa, ele se aproximava do que queria, o coração e a fortuna de Elvira. Durante uma dessas viagens, quando Elvira teve uma crise de saúde e precisou ser levada ao hospital, Héctor se mostrou incansável ao seu lado. Esse ato de preocupação reforçou ainda mais o sentimento de Elvira, que passou a vê-lo como um jovem dedicado e confiável. Em um desses momentos, ela confessou que há muito tempo não se sentia tão viva com alguém desde a morte do marido. Héctor aproveitou o momento e, num gesto inesperado, a beijou.
Elvira, embora surpresa, aceitou o beijo, iniciando assim um romance entre os dois. Com o passar do tempo, Héctor mantinha sua atuação, sempre atento e disponível. Elvira, completamente envolvida, não se importava com a diferença de idade e ficava encantada com a ideia de um romance tardio. Logo, ele a pediu oficialmente em namoro e Elvira aceitou, feliz em viver uma nova paixão. No entanto, Júlia, a neta de Elvira, desconfiava das intenções de Héctor. Ela acreditava que ele estava próximo de sua avó apenas por interesse e tentou alertá-la sobre isso. Elvira, por outro lado, ignorava os conselhos da neta, insistindo que Héctor era sincero. Determinada a proteger a avó, Júlia sugeriu a contratação de um detetive para investigar Héctor. Mesmo com as investigações em andamento, Héctor estava seguro de que Elvira confiava nele. Sabendo da desaprovação da família, ele propôs que se casassem em segredo, proposta que Elvira aceitou. Com uma cerimônia simples e discreta, Héctor se casou com Elvira, consolidando sua posição na vida dela. Todavia, as investigações de Júlia começaram a trazer resultados rapidamente. O detetive descobriu que Héctor não estudava direito, como afirmava Elvira, e que, na verdade, estava usando o dinheiro dela para bancar uma vida de festas e encontros com outras mulheres. Júlia confrontou a avó com as evidências das traições, e Elvira, profundamente magoada, decidiu agir. Elvira bloqueou todos os cartões de crédito compartilhados com Héctor e o aguardou em casa, preparada para enfrentá-lo. Quando ele tentou se explicar, ela jogou as fotos do detetive sobre a mesa, expondo a farsa. Héctor, percebendo que estava encurralado, revelou seu verdadeiro caráter, admitindo que nunca a amou e que tudo era apenas um plano para conseguir sua fortuna. Elvira, com o coração despedaçado, o expulsou de casa, dizendo que ele pagaria caro por suas mentiras. Sem opções, Héctor procurou Teresa, sua amante do hospital, mas foi rejeitado. Assim, ele acabou voltando para a casa dos pais, onde encontrou uma vida bem diferente da que havia planejado. Sem dinheiro e sem o conforto que desejava, Héctor foi forçado a aceitar um emprego no restaurante da tia Vera. Meses depois, Héctor recebeu a notícia da morte de Elvira. Curioso sobre o testamento, foi informado de que ela deixara toda a fortuna para instituições de caridade, enquanto ele herdara apenas uma caixa com o anel de casamento que lhe dera. Dentro da caixa, havia uma carta assinada por Elvira, aconselhando-o a refletir sobre suas atitudes, pois um dia ele colheria tudo o que plantou na vida. Arrasado, Héctor percebeu que seu plano de enriquecimento havia ruído e agora ele teria que enfrentar a dura realidade de que os bens materiais jamais poderiam substituir o verdadeiro afeto, valor que ele nunca soube dar a quem realmente se importava com ele. Héctor, agora sem perspectivas, encontrou-se perdido, sem as ilusões de riqueza e poder que antes o impulsionavam. Com a fortuna de Elvira destinada a causas sociais e a única coisa que ele herdara, sendo uma simples caixa com o anel de casamento, Héctor sentiu o peso de suas escolhas desmoronar sobre ele. Releu a carta da viúva diversas vezes, tentando entender como chegou tão longe em sua ambição cega, apenas para acabar sozinho e sem nada. O testamento de Elvira havia deixado a neta Júlia como responsável por sua herança moral, um legado de amor genuíno e valores que ela tanto cultivara. Júlia, que havia tentado proteger a avó desde o início, agora se sentia vitoriosa por ter ajudado a revelar as verdadeiras intenções de Héctor e preservar o legado da família. Sem qualquer remorso por ele ter sido excluído da herança, ela via isso como um triunfo moral. Enquanto isso, Héctor precisava encarar a nova realidade no restaurante da tia Vera. A vida agora consistia em uma rotina dura e sem qualquer glamour, uma realidade muito distante dos luxos a que estava acostumado. Cada dia atrás do balcão, atendendo clientes e limpando mesas, era um lembrete constante do que ele havia perdido. Para ele, era humilhante ver antigos conhecidos dos tempos de festas e luxos, que agora o olhavam com curiosidade e até desdém. Envergonhado, ele evitava falar sobre o passado.
Após semanas de trabalho exaustivo e noites mal dormidas, Hector começou a sentir o peso da solidão e da amargura. As traições e mentiras que outrora pareciam estratégias para conseguir o que desejava agora lhe pesavam na consciência. Ele percebia que havia perdido o respeito até de si mesmo. Vera, que observava de perto o sofrimento do sobrinho, notava o efeito das suas escolhas e decidiu lhe dar uma última chance para recomeçar. Em uma conversa séria, Vera disse a ele: Hector, sei que você cometeu erros terríveis, mas a vida ainda está te oferecendo uma oportunidade de mudança. Você pode continuar se afundando em arrependimento, ou pode tentar fazer algo bom para os outros e para si. Eu mantive você aqui porque acredito que as pessoas podem mudar, mas isso depende de você. É preciso aprender a fazer algo diferente, algo que vá além dos próprios interesses. Essas palavras ficaram na cabeça de Hector nos dias seguintes. Pela primeira vez, ele questionou se sua vida inteira não havia sido uma busca insensata por algo que ele sequer compreendia. Em vez de retomar os antigos hábitos, ele passou a refletir sobre como sua obsessão por dinheiro e status o conduziu a uma existência vazia. Em uma noite de insônia, Hector tomou uma decisão importante. Ele precisava reconstruir sua vida de maneira íntegra, longe das mentiras e manipulações que o arruinaram. No dia seguinte, ele procurou uma instituição de caridade, semelhante às que Elvira apoiara, e se ofereceu para ajudar como voluntário. No começo foi recebido com desconfiança, mas com o tempo, seu empenho genuíno para fazer o bem o ajudou a recuperar uma parte da dignidade perdida. Ao conviver com as pessoas que ajudava, Hector começou a encontrar pequenas satisfações que antes não compreendia. Ele via as crianças da instituição sorrirem e sentia que suas ações tinham um impacto positivo na vida de outras pessoas, algo que o luxo jamais proporcionou. Pouco a pouco, ele começou a reconstruir sua autoimagem, sem depender das opiniões alheias ou da aparência que antes perseguia com tanto fervor. Meses se passaram e Hector encontrou uma nova motivação no trabalho social. Ajudar outras pessoas o afastava da amargura e da vergonha de seu passado. Soube também que Júlia continuava a honrar a memória da avó, ampliando o trabalho filantrópico iniciado por Elvira. Essa notícia o fez pensar em como sua vida poderia ter sido diferente caso ele tivesse agido com sinceridade desde o começo. Apesar de nunca mais ter retornado à vida luxuosa, Hector encontrou um caminho de redenção e, pouco a pouco, conquistou o respeito daqueles ao seu redor. Embora o passado fosse irreversível, ele aprendeu a conviver com as consequências de suas escolhas e a seguir em frente, esforçando-se para fazer a diferença na vida dos outros. Com o tempo, ele começou a trabalhar em programas que ajudavam jovens de comunidades carentes a buscarem novas oportunidades, orientando-os a não seguirem o mesmo caminho de superficialidade e egoísmo que ele conhecera tão bem. Cada pequena vitória que presenciava no trabalho, como um jovem conseguindo um emprego ou retomando os estudos, fazia Hector sentir um orgulho que nunca havia experimentado antes. Com o tempo, ele passou a valorizar coisas que antes ignorava. A sensação de dever cumprido, o respeito das pessoas ao seu redor e a confiança que ganhava alimentavam um novo propósito em sua vida. Sabia que seu passado estava marcado por erros e que nunca poderia apagar as mágoas causadas. Em uma das reuniões da instituição, Hector reencontrou Júlia, que se tornara uma apoiadora importante do projeto. Ela o olhou com desconfiança, mas ele manteve uma postura humilde, aceitando a presença dela com respeito. Júlia, sei que minhas palavras talvez não signifiquem muito para você, mas quero que saiba que sinto muito por tudo o que fiz. Sua avó não merecia nada daquilo, e nem você. Demorei para entender o quanto errei, mas agora vejo isso com clareza. Júlia, surpresa com a sinceridade que percebia em seu olhar, ficou em silêncio por alguns segundos. Observava-o, tentando entender se aquelas palavras vinham de um arrependimento genuíno ou eram apenas mais uma tentativa de manipulação. Com o passar do tempo, ao ver o trabalho dedicado de Hector com os jovens,
começou a perceber a seriedade de sua transformação. Meses depois, Júlia decidiu falar com ele de forma mais direta. Não posso dizer que confio em você, Hector, mas vejo que está tentando fazer algo positivo. Se realmente quer se redimir, talvez possamos trabalhar juntos. Para Hector, aquelas palavras representavam uma nova chance, um sinal de que, com muito esforço e sinceridade, ele talvez pudesse reconstruir o respeito perdido. Trabalhando ao lado de Júlia, ele teve a oportunidade de ver a força e a determinação da jovem, que mantinha o legado de sua avó com carinho. Em meio a novos desafios, ele aprendeu a valorizar as relações que antes desprezava, formando uma nova perspectiva de vida. Juntos, eles expandiram os programas de apoio a jovens e idosos carentes, inspirando outras pessoas a se unirem à causa. Com o passar do tempo, Hector e Júlia construíram uma relação de respeito e até de parceria. Júlia ainda carregava as cicatrizes do passado, mas reconhecia o esforço genuíno de Hector em mudar e corrigir os danos causados. Com 30 anos, Hector já era outra pessoa. Ele carregava as lembranças de seus erros, mas agora as transformava em lições. Vivia com humildade e com um propósito claro de fazer o bem. Tornou-se mentor para os jovens da instituição, alguém que conhecia bem os perigos da vaidade e da ambição desmedida e que sabia alertá-los sobre uma vida pautada por aparências. Com o tempo, ele e Júlia se tornaram amigos, e apesar das marcas do passado, ela o apoiava em seus projetos e incentivava sua busca por redenção. Hector nunca mais viveu em mansões nem dirigiu carros luxuosos, mas encontrou algo muito mais precioso: a paz de espírito e a chance de fazer a diferença na vida dos outros, honrando, de certa forma, a memória de Elvira e o impacto que ela tivera em sua transformação. Embora o caminho que percorreu fosse doloroso, Hector finalmente enxergou a verdadeira riqueza, o valor das relações, da honestidade e da gratidão. A vida o ensinou uma dura lição, mas ele soube usá-la para construir um legado diferente, marcado pelo arrependimento e pela vontade de transformar vidas. O que você achou da atitude de Hector? Ele realmente mudou ou ainda esconde algum interesse? No lugar de Júlia, você perdoaria alguém com um passado como o dele? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.